Ontem estivemos aqui a falar um pouco sobre o mundo da cidade de Lisboa e podíamos estar a falar sobre aquilo que me traz aqui hoje e que, no fundo, é uma conversa que temos tido nos Transpensares, em que convidamos um pouco algumas ideias, vozes, para pensarmos juntos. E desta vez, quando pensámos numa possibilidade de trazer uma conversa aqui durante o Pedras, surgiu esta ideia do fim do mundo e ainda agora estivemos a ver estes filmes, estes bocadinhos de filmes dos vários Pedras, e realmente foi curioso ver aquele pedaço sobre o mercado da Ribeira, que é, digamos, um microfim do mundo. Mas lá está, a questão é mesmo essa. Um fim implica em princípio um princípio, quer dizer que também um fim quer dizer que há qualquer coisa eventualmente depois, mas também esta ideia do fim do mundo, não é? Esta palavra, esta expressão que enche um bocadinho a boca e que às vezes talvez não seja tão simpática para conversarmos, também para mim é um bocadinho o pretexto para a gente para pensarmos, não é? Portanto, a partir dessa impossibilidade que parece que a expressão traz, afinal, se calhar, por trás dela está a possibilidade de pensarmos o fim do mundo e principalmente não deixar que esse mundo seja uma coisa, não é? Só um bocadinho, porque eu sinto que o Álvaro merece um bocadinho, não é uma introdução, porque não vale a pena. Não é uma introdução, mas tem a ver com o Transpensar. O Transpensar começou para as pessoas que não o conhecem, não é? O Transpensar começou, por acaso, tipo uma semana antes do Covid, uma coisa assim. Porque nós tínhamos o sonho do Transpensar ser isto que o Álvaro está a dizer, que é pensar lado a lado nas mais diversas paisagens das áreas do conhecimento e deixar o pensamento fluir, não é? E tínhamos a ideia, olha, se calhar uma coisa que podemos fazer para que não seja cingido ao 100, o que é que o 100 seja, porque a coisa que mais me irrita é achar que é uma coisa fechada, íamos fazê-lo aqui, depois fazíamos ali e íamos mudando. O primeiro sítio era a Tigre de Papel, onde a gente passa a vida. E pronto, e na semana seguinte estávamos confinados. Portanto, passámos a estar fisicamente nos baldios e na net em Zoom. Então assim o Transpensar começou por ser tipo no Brasil, em França, em todo o lado. Realmente o desejo de não ser confinado foi logo uma realidade. E o Transpensar não tem propriamente parte da frente, no sentido de alguma de nós que se responsabiliza para fazer acontecer, mas de facto, olhando para a caminhada desde essa altura, o Álvaro tem sido o jardineiro mor dos Transpensares, que são semanais. Houve uma altura que achámos que era quinzenal, depois passou a ser semanal, porque realmente pensar é muito entusiasmante. E muitos dos Transpensares ultimamente passaram a passar-se aqui. E portanto esta sala, enquanto ainda estava com tudo virado de pernas para o ar, estávamos nós também a Transpensar. Portanto, fazia todo o sentido trazer o Transpensar e foi trazer o Álvaro. O Álvaro muitas vezes traz pessoas. E às quartas-feiras, sempre. E às quartas. Que é hoje. Pronto, é só para dizer que estamos a fazer o mesmo. Aliás, só para uma das razões pelas quais a Câmara Municipal nos retirou outra vez mais 5.000 euros é porque nós não fazemos nada de novo. Fazemos sempre a mesma coisa. E eu, Sofia, e imagino que o Sam também, é a coisa que mais me dá alegria poder continuar a fazer sempre a mesma coisa.
assim a gente tenha coragem de continuar a fazer a mesma coisa. Desculpe lá, se calhar. Não, é isso. Lançar uma ideia sobre o fim do mundo é exatamente isso, é como girá-la do avesso, não é? E não ficar paralisado com uma coisa que parece ser um fechamento, ou parece ser ali uma coisa onde de repente paramos, mas afinal exatamente continuamos a pensar, mesmo que tínhamos às vezes a noção que parece que o mundo está a acabar à nossa volta, e foi curioso realmente também essa parte histórica, ou contextualizar esse nascimento do convite a transpensar realmente no ano 2020, que tem assim, essas características especiais em que realmente foi também esse o convite, não é? Agora vamos ficar confinados, então bora lá experimentar não ficar confinados e ver o que é que acontece, não é? E fomos ali para o baldio do Alto Varjão e foi uma alegria estar ali, lá está. Seguimos todos para passear o cão. Exatamente. Não existia sequer. Íamos passear o cão todas as semanas. E no fundo estávamos ali a acompanhar o mundo daquele baldio, que tinha muitas coisas para nos despertar o gosto de estar ali, mas também a vermos assim, por um lado, as coisas a acontecerem como acontecem num baldio, e por outro lado também depois quando vêm assim umas ondas, não é? Como a véspera, aliás, o dia em que íamos celebrar o aniversário da Sofia, e chegámos ao baldio e tinha havido uma intervenção dos roçadores da Câmara, e então todas as pessoas... Estava cheio de papodas e flores. Que foi em maio. Chegámos lá. Em meados de maio, de repente chegámos lá e pegar assim um erro. Uma coisa quase um erro. Mas pronto, mas lá está, depois... As flores éramos nós. Depois do mundo acabar, então, bora, já se pode começar outra vez, pronto. Então lá fizemos a festa e as coisas continuaram, e as plantas cresceram outra vez, daninhas, como algumas gostam. Como algumas nós somos. Como elas? Daninhas como elas? Diz? Daninhas como elas? Exatamente, como só elas sabem ser. E este ano, aliás, já o ano passado, na temporada do ano passado, tinha aparecido este livro da Bárbara Danowski e do Eduardo Ribeiros de Castro, que tem este título, Há Muito por Vir, é uma pergunta, e para mim tem sido uma coisa bastante rica exatamente para continuar a pensar, porque eles no fundo convidam exatamente a pensar o que é essas narrativas do fim do mundo, do colapso, do apocalipse, de catástrofe, que vêm, sim, por um lado da filosofia, mas também por um lado da antropologia, e o Ribeiros de Castro traz um pouco a esses fins do mundo que para alguns povos indígenas já aconteceram, na verdade, e no fundo alguns povos indígenas já estão a viver o pós-fim do mundo, um mundo que acabou, mas que no fundo tem uma resistência, uma persistência, e lá está, e também tem eventualmente alguma aprendizagem, algum ensinamento para nos trazer sobre exatamente isso dos fins do mundo. E eles depois, claro, não ficam só pela filosofia, pela antropologia, vão para a cultura, para as ciências da vida ou da terra, se quiserem, e também pensam, ou seja, convidam vozes que vêm desses caminhos, também para pensar esse lugar, eventualmente, do fim do mundo, ou dos fins das narrativas dos fins do mundo. E eu também, nessa altura, também já tínhamos passado por um texto da Natasha Myers, que é canadiana, e que tem este pequeno ensaio que se chama Como Cultivar Mundos Habitáveis,
e ela começa o ensaio a falar sobre um feitiço que nos foi lançado e que, para mim, é um bocadinho este feitiço de nos trazerem uma narrativa do mundo já pré-cozinhada e que eventualmente nos deixa um bocadinho, digamos, paralisados. Algumas pessoas deixam-as paralisadas e ela basicamente convida a quebrar o feitiço. Como é que podemos quebrar o feitiço? Como é que podemos ultrapassar estas ideias sobre fins do mundo, sobre os paradigmas da modernidade, do antropocentrismo, etc. E, curiosamente, já este ano acabámos por nos cruzar também com outro livro, que é este que está aqui, da Vanessa Machado de Oliveira, que se chama Hospice in Modernity, e que também é um convite. É a Vanessa Andreotti, porque eu fico sempre meia hora a pensar quem é a Vanessa Machado? É a mesma coisa. Mas sim, e portanto a ideia hoje era um bocadinho trazer isto, no fundo, o que é que uma coisa que eu acho engraçada no livro da Granoski e do Inês de Castro é exatamente que eles perguntam, mas que mundo é esse que acabou? Para quem é que o mundo acaba? As narrativas falam por vezes de um mundo sem nós, ou às vezes de um nós sem mundo, mas eles perguntam, então, mas quem é esse nós? Quem é que são esses sujeitos, aparentemente, ou que podem ser vítimas ou podem ser culpados, segundo diferentes narrativas, mas esse nós, se calhar, é exatamente esse plural que é um problema, não é? O que é essa humanidade, às vezes, que é chamada assim. E o Wellington Krenak, que também tem vindo conversar connosco por vezes, fala deste conceito da humanidade descolada, que é também um conceito que eu acho que é uma ideia interessante para pensarmos sobre estas questões. E pronto, era um bocadinho a partir destas várias entradas, fim do mundo, mundos, há mundo por vir, como eles perguntam, quem é que são eventualmente os vítimas, ou os sujeitos, ou os culpados, ou se calhar agentes, e pronto, era um bocadinho a partir daí que pronto, eu também trouxe aqui este livro que tem o título Colapso, Capitalismo Terminal, Transição Ecossocial e Ecofascismo, de um pensador espanhol que se chama Carlos Taibo. E é um homem das ciências políticas, mas é também um libertário, e libertário no sentido europeu. Libertário no sentido europeu. Diz? Libertário no sentido europeu, gosto, não sei porquê. Não, é porque hoje em dia muitas vezes o libertário vem do outro lado do Atlântico. Sim. E os libertários, no fundo, são os anarcocapitalistas. Exato. No sentido europeu, o sentido europeu é de anarquismo, não é? Só. Quer dizer, só. Mas não é. Percebes? Não vai. Já não é pouco. Qual é a diferença entre o conceito europeu e o americano? Sim, é porque o americano é confundido com o anarcocapitalismo, percebes? Portanto, ou seja, é a liberdade total, portanto, o Estado é um entrave. O entrave, exatamente, é um neoliberalismo sem freios nenhuns, nomeadamente não haver o Estado ser reduzido. Para mim o libertário é americano e da América do Norte foi uma coisa que me ensinou muito com o Black Power, com aquelas coisas todas que falavam de libertário quase muito próximo do anarcossindicalismo, não é? Da responsabilidade coletiva, de não há heróis, temos é que ter consciência todos, o herói já passou, Sim, para mim isso era o libertário americano. Agora estás-me a dizer que o libertário americano é sinónimo de também há o Partido Libertário, não sei o quê, que é o pessoal da anticiência, o pessoal que está na extrema-direita. Que loucura! Também se chamam de libertários.
Há outra intitulam de libertários, que é Sim, Não há mas liberdade como antigamente. também acabaram os libertários neste momento. Querem acabar um bocadinho, querem confundir, sim, querem. O anarcossindicalismo também foi desvirtuado e, enfim. Sim, mas lá está, portanto, é essa coisa de não ficarmos presos a estas e conseguirmos, digamos, libertar estas designações e estes termos para não ficarmos presos a estas narrativas que querem uniformizar. E não ontem estávamos a falar da Lisboa que parece que é empurrada para uma determinada ideia, que mesmo que não haja uma conspiração de pessoas a dizer agora que Lisboa vai ser só hotéis e vai ser só as pessoas vão ser expulsas e não sei o quê, mas o resultado acaba por ser esse, não é? Mas lá está, não é inevitável e não é só isso que está a acontecer, portanto... Por acaso, sobre isso, ontem depois eu quero dizer que mesmo que nós não encaremos isso como uma conspiração, não queiramos ir por aí, quer dizer, que é bastante ponderado e que essa ponderação requer tempo, daquilo que a Ana ontem estava a dizer. Podemos depois cair para a palavra conspiração, mas não é isso, é uma coisa ponderada, está pensada e numa direção. Não é auscultada a ninguém, é daquele grupo de pessoas. Sim, quer dizer, ontem, quando estávamos a falar nisso, eu exatamente trouxe esta ideia de que o que se faz é criar condições e estruturas e pessoas em diferentes níveis para que a coisa vá num certo sentido. Não é? Crias aquilo que alguns chamam de ecossistema, não é? Mas que é, na verdade, uma coisa que pode não ser pensada de raiz, mas que depois as peças vão se encaixando e a coisa vai perdendo esse... portanto, há essa tendência para uma determinada narrativa, uma determinada uniformização, perda de pluralidade e de diversidade e lá está, é essa coisa também de vender uma narrativa. Portanto, as coisas depois também são vendidas com a utilização de palavras, de propaganda, não é? Quer dizer, porque quando tu lês às vezes determinadas notícias, nos médias, etc., tu vês que as palavras são usadas como realmente são escolhidas para levar-te a aceitar ou a normalizar um determinado tipo de forma de estar e de forma de construir, de construção, não é? Quer dizer, a questão é essa, onde é que tu consegues desfazer um pouco essa coisa, não é? E portanto, para mim é um bocadinho a partir dessa possibilidade de continuarmos a pensar e não ficarmos presos e até mesmo que aquelas pessoas que dizem pois, mas isto foi tudo pensado e não sei o quê, depois, claro, apontam-te como acreditas nas teorias de conspiração, não sei o quê, pronto, lá está. Portanto, é tudo coisas para ficares parado, não é? Para não pensares. Portanto, a questão é mesmo essa. Então, bora lá não deixar que... E para te oprimires até numa questão que também falávamos aqui há uns dias, naquela questão de quando nos colocam, quando somos colocados ou colocamos os outros numa exigente tomada de posição em assuntos tão complexos. Sim, muitas vezes claro. Isso também pode fazer parte. Faz assim, conspirador, faz assado, mas de repente, não, eu só ainda estou à procura de... Sim. De onde é que estou? Exatamente. Porque as coisas são realmente tão complexas. Não, isso, acho que isso é super, super importante, que é exatamente a coisa de não ficar só limitado a determinados conspiracionista ou ativista ou não sei o quê e realmente conseguires transitar entre mundos, lá está, para não ficares numa coisa de um mundo ou teres que lutar contra um mundo. Portanto, como é que consegues desfazer esse lugar de pensamentos únicos ou de pensamentos sabes? É um bocadinho isso que eu sinto mesmo que é bom quando nos juntamos para conversar e cada pessoa vai trazendo ou vamos trazendo
pessoas que nos ajudam a pensar, ou convidamos as pessoas também que estão connosco a pensar, e realmente é isso, traz de repente essa abertura, mas afinal há sempre muito mais mundos dentro do mundo e as nossas possibilidades de caminho continuam a ser, quer dizer, não estou obviamente a ser ingênuo e a dizer que as coisas estão todas a correr bem e que não, claro que não, mas a questão é mesmo essa. Quando olhamos agora, uma vez também há este convite a pensarmos estes 20 anos de Pedras, é realmente impressionante esse contacto direto também, porque lá está, portanto, porque há este zoom in, portanto, há a possibilidade do zoom in, do estar muito próximo dos lugares e das coisas, e essa proximidade às vezes também é uma forma de continuar a acreditar nessa diversidade que existe, percebes? Podes fazer o zoom out, não é? E olhares assim de uma perspectiva mais abrangente, mas os zoom-ins também são super importantes, eu diria, não é? E as práticas do science são muito próximas dos lugares, e há esse convite, os convites à memória, os convites à escuta, são muito, para mim, essa coisa de ouvir, afinal, as várias camadas que estão ali, que não são só... Pronto, agora realmente fiquei a pensar na cena do Mercado da Ribeira, e lá está, há um antes e um depois da chegada ali daquela coisa que foi para lá, mas embora acho que há qualquer coisa que é irreversível, ou parcialmente irreversível, não é completamente irreversível, eu diria, desconfio. Mas lá está, onde é que está essa nossa possibilidade de não ficar só a olhar, o mercado de Ribeira acabou, agora está o time-out, pronto. Já está. Eu acho que não é já está, não sei. Eu sinto também que uma coisa que a gente tem aprendido muito com o Pedras e com o Senhas no mal tem a ver com esse largar da angústia de tentar salvar as coisas, porque de facto às vezes aprender a acompanhar a morte é fonte de vida. Portanto, não é tipo baixar a cabeça e dizer pronto, morreu, mas é não retirar a presença enquanto morre. E esse não retirar a presença enquanto a coisa morre ou desaparece, ou se transforma, porque a gente nunca sabe o que é. Eu não sei o que é a morte, não é? Eu diria, não sei, a existência, os folhos de continuar atravessando, enquanto a coisa deixa de ter a forma que tu reconhecias e passa a uma outra consistência que tu não sabes o que é e que a gente chama morte. Isso é um grande ensinamento para quem está aqui na consistência que tu achavas que era aquela que devia ser, e é um grande ensinamento também no meu sentido de visão, porque cada grão que estava no Mercado da Ribeira enquanto estávamos lado a lado, porque lá está, o estar com amplia o teu sentir e o teu existir, portanto não é só eu estava lá e eu registrei o que ela disse. Não, eu estava lá e não precisas dizer mais nada. Tu estavas lá e o facto de estares lá amplia o perfume da própria experiência, mesmo que o perfume seja fedorento. E então eu tenho em mim que cada criatura que atravessou aquela situação tem em si própria esse contínuo renascer, porque a morte também isso é uma grande aprendizagem. Depois, se eu quiser, em termos mais políticos, no sentido da política, no sentido, a gente costuma trazer a política mais no sentido do acompanhamento da gestão do entre-corpos. Isso poderia ser política, como é que se vai gerindo o entre-corpos, como é que vamos acompanhar? Acompanhar é político.
Talvez de uma forma mais política tu possas aos poucos ir como na peneira, peneirar a areia, ver o que é que realmente insiste. Uma ação como o esvaziamento do mercado da Ribeira, uma ação como o desalojamento de uma série de pessoas, sem elas terem qualquer oportunidade de se reorganizarem. Pronto, esses gestos estão enraizados em quê? Uma das coisas que eu aprendi com a Ana Estevães, que estava aqui há bocadinho, aprendi numa conversa que tivemos juntas sobre cidade, sobre criar cidade, e criar tudo. E lá está, como estar lado a lado amplia o teu pensar, dei comigo com a boca a dizer uma coisa que ainda estou hoje a aprender o que é que a boca disse, que não foi a Sofia que disse, foi algo. Foi o pensamento que disse. Que essas coisas são construídas em pirâmide, no sentido que há sempre um vértice que é o mais importante. Eu não estou a dizer que seja assim, foi uma coisa que apareceu. Só que não tem chão há muito tempo. A pirâmide não está enraizada em nenhum solo, em nenhuma terra. Portanto, as coisas continuam recorrentemente a ser construídas, entre aspas, umas sobre as outras, sem tu te lembrares, enquanto humano, o que é que estava na raiz do desejo daquilo acontecer. Portanto, eu não estou a dizer que é leviano, também não estou a dizer que é uma conspiração, mas de facto eu não sinto uma visão para o mercado da Ribeira ou para o desalojamento das pessoas todas dos diversos bairros, ou mesmo do bairro à tua frente, ou seja, não sei. Eu não sinto que exista uma visão consistente para fazer isso, a não ser a desculpa da ganância, da economia. Pronto. Mas quer dizer, parece que estamos a brincar ao monopólio e temos 7 anos de idade. Eu não vejo uma coisa mais consistente do que isso. E lá está, e mesmo a forma como a tal política ou a gestão do anticorpos se tem vindo a organizar, aceitando cada vez mais absurdos sobre absurdos sobre absurdo, é a mesma coisa. Também tu não consegues ver como é que existem desejos de acompanhar o cidadão ou a cidadã ou as condições de habitabilidade, quando de facto tu não vês isso não está enraizado, tu não vês no gesto isso. Não vês isso no gesto, como não viste no mercado da Ribeira. Portanto, há algo que é um esvaziamento da própria fonte do desejo de fazer algo acontecer, que me parece que é uma coisa, por exemplo, que nós, lado a lado, não é? O Bernardo, eu, o Bruno, a Madalena, o 100, quer que o 100 seja, o 100 também não é uma marca, não é? Mas quer dizer, é uma forma de viver. Estas pessoas que vão convivendo desta forma se dedicam a ouvir o brotar. Ouvir o brotar e continuar a ouvir o brotar. Até porque a gente sabe que o brotar, a gente aprende com a terra, não é? Vamos já falar. A fonte não é onde a coisa começou. Esquece. A fonte do Jerez, que linda. Pois não foi ali que começou, porque a água já estava a fazer outras coisas, a caminhar de outros momentos. O continuar a começar. Portanto, a ouvir o brotar com a aceitação do nosso desejo de ouvir brotares. Porque somos uns desajeitados, umas desajeitadas. E em corpês não podes ouvir mais profundamente do que aquilo que ouves. Mas estás cá, a pensar e a caminhar. Lá está, portanto, aquela imagem da humanidade descolada, não é? Não deixar descolar essa possibilidade de estar com, realmente estares a acompanhar também algo e, no fundo, como é que isso também te atravessa, não é? No sentido dos sentimentos que desperta, não é? Portanto, o corpo com essa coisa que gera todo o corpo que está presente e que escuta e que não descola, como é que ele depois, digamos, continua, como é que ele depois também conserva potência, podemos pensar na potência política, etc., mas também não ficar, digamos, como é que eu ia dizer, não ficar completamente arrasado pelos sentimentos que isso traz, esse acompanhar. Eu vou dizer uma coisa que traz muitas vezes, ainda não é Alzheimer. Nem eu dizer que ainda não é Alzheimer é Alzheimer, porque eu estou sempre a dizer que ainda não é Alzheimer, eu sei. Por enquanto ainda sei, que estou sempre a dizer.
Mas lá está, quando nós começámos, por exemplo, vou falar da Sofia, mas não é só sobre a Sofia. Quando a Sofia começou a trabalhar com as mãos, escutando o corpo, a trabalhar no sentido do tal roçar o corpo-mundo, escutando o corpo do outro, o que quer que isso seja, escutando o mundo, ela ao princípio, pronto, o princípio está sempre aqui, portanto eu estou sempre a ver onde é que eu estou aí, não é? Ela não sabia o que era atravessar e ser atravessado. Portanto, ela escutava em bernardês através das mãos e ela devinha, transformava-se em Bernardo. Ela acolhia as dores do Bruno de tal forma que depois era ela própria, precisava que alguém fosse fazer as mãos, ela não tinha deixado de passar a dor da Inês, por exemplo. Como é que tu escutas profundamente algo, acompanhas, sujas as unhas no sentido em que realmente estás lá dentro, não dizes, estás lá dentro, estás por dentro, mas não ficas tu a guardar aquilo, tens de deixar atravessar. Atravessar é um ensinamento, atravessar e ser atravessada é um ensinamento incrível que só, a meu sentir, só a prática de atravessar e ser atravessado te ensina, como o tal caminhar caminhando. E não começar a legendar e a dizer bum, bum, bum. Isso é uma grande aprendizagem. Uma outra, à medida que o mundo nos traz cada vez, não sei se é cada vez mais, eu sinto, para mim, cada vez mais desafios de impossibilidade. Imagino, não é? Se calhar as pessoas que nasceram agora acham que é assim que o mundo é. Eu sou dos anos 60, acredito no flower power e não vejo o Trump a acreditar. Pronto, lá está. Como é que isso se vai fazer? Mas uma coisa também que temos aprendido e que eu desconfio que esta temporada se tornou mais in your face é a tal coisa de tu, não ser corpo sozinho, tu te permitires morrer, no sentido. Continuamos lado a lado, mas não tens que estar sempre tu com os olhos abertos. Tu não estás a ver isto, eu não estou a conseguir atravessar esta coisa do Irão, não estou a conseguir atravessar isto da Palestina, não estou a conseguir, caminha lado a lado e não atravesses porque estão aqui uma mancha de criaturas pulsantes, uns com os olhos abertos, outros dormindo com os olhos fechados, uns, lá está, estamos lado a lado e não temos que ser todos tipo muito fortes, não consegues atravessar o Irão por causa do quê? Tu não vês, não consegues. Continua caminhando. Aprenda a continuar, a pôr um pezinho ao lado do outro, porque ao teu lado alguém está, de alguma forma, a atravessar e ser atravessado. E isso é uma oferta para que tu possas também atravessar e ser atravessado. Nós, no princípio da temporada, chamámos-lhe os olhos da Betty Boop, porque havia esses bonecos animados quando eu era pequenina e quando alguns de nós éramos pequeninos, em que uma das coisas, nessa altura, os desenhos animados a preto e branco, os olhos faziam muitas vezes coisas, um fechava e o outro abria, um fechava e o outro abria, um fechava e o outro abria, um fechava e o outro abria. Ela tinha uns olhos enormes, mas, por exemplo, se viesse alguém e dissesse, não sei o quê, essa coisa, estamos todos lado a lado, mas não estamos todos os olhos abertos, nem todos os olhos fechados. Isso é uma aceitação também complexa e diária. Sim, e aceitar essas companhias de muitos outros e outras humanos e não humanos, lá está, portanto essa coisa também de não perdermos também essa possibilidade de, pronto, esse convite, por exemplo, a Natasha Myers também de ligar às plantas em particular e cultivar e dar-lhes, portanto, ser proativo nessa construção de relação com, não é? Quer dizer, como é que mesmo aceitando e compreendendo todas as coisas que estão a acontecer, como é que tu consegues abrir a partir da relação, neste caso, cultivar mundos habitáveis é também nesse sentido de criar relações com as plantas, que podem ser criar relações literais, no sentido de dar espaço e carinho e condições às plantas para se desenvolver, mas também de colaborar com elas, porque também há, digamos, a perspectiva artística, se quiserem,
da Myers também nessas possibilidades de co-criação. Portanto, lá está. Portanto, essa coisa de não se é corpo sozinho, o mundo é sempre uma co-construção e é sempre uma co-criação e percebemos que existem várias possibilidades, de facto, e não deitar mão, não deixá-las escapar e cada um agarrar essas possibilidades. Não sei, acho que é um bocadinho por aí, eu sinto que é. Não sei. Ontem estava a falar com o Pedro, estava a lembrar desta conversa. Já houve aqui alturas em que nunca mais estava a ir agora, mas sem piada dizer agora. Mas fomos ali ao Oregon e calhou. Achei que era uma conversa que fazia parte da abertura para mim do festival destes dias. Que ele estava a contar que a mãe tinha ia para o telefone com a mãe e a mãe perguntou se ele não podia ir lá, que ela acabar de cortar uma lenha para eu arrumar, que ela não conseguia sozinha, não sei o quê. E ele disse, está bem mãe, então eu vou, está bem, eu vou. E depois, na conversa, continuou e ela disse, pois, porque os filhos têm essas obrigações para os pais, de ir e não sei o quê. E ele, de repente, ele disse, eu sentiu tudo a ficar assim estranho, e de repente depois disse assim, mãe, mas sabe que há outras maneiras, por exemplo, eu posso ir por amor. E ela ficou assim, Estava à espera. estava à espera. Tens a obrigação de ter amor. E ele depois a contar, depois até, pronto, isto foi uma pequena parte, depois disse, depois estive lá e tal, e depois estava a tratar da lenha, até disse, não precisas de me ajudar, não vale a pena, mesmo porque ela estava a fazer um esforço, e se eu dividisse aquilo pelos montinhos que eu conseguia levar, sem me cansar muito, sem estar a fazer aquela coisa do, sou um grande homem, consigo fazer isto à força, tal, não sei o quê, deixaria todo o trabalho que tinha que fazer, e de repente aquilo estava tudo feito e foi, não sei. Isso parece a montagem destas exposições, Eu claro. estava a pensar nessa coisa do gesto. E ele depois a dizer, e não me cansei, lá está, e o gesto era o mesmo. E a boca que saiu foi, mas o gesto não era o mesmo. Não era fisicamente o mesmo. Mesmo fisicamente. Não são os mesmos músculos, não são os mesmos ossos, não são as mesmas faixas, não são os mesmos tornos, não são as mesmas células. São outros alinhamentos. É muito. É muito bom. Pois. Não sei, estou a dizer isto também por uma questão de fazer, quando a gente pergunta o que é preciso fazer. E eu acho que a pergunta está mais atrás. Eu também fiquei assim, um bocado atravessado com a palavra atravessar, porque eu sinto que, dizendo, mas eu não consigo atravessar isto ou aquilo, mas eu sinto que o mundo inteiro toda a gente está a atravessar. Uns atravessam etiquetando as coisas, uns atravessam dizendo isto é uma merda, outros atravessam não atravessando, ou bloqueando, mas a coisa está a atravessar, porque a coisa continua sempre em movimento. Então nesta coisa de atravessar, o que me aparece mais é então atravessar como, não é? E acho que aí vem uma coisa também de escolher atravessar de uma certa forma, apesar dessa forma não ser fixa. Pode ser dormindo, pode ser abrindo os olhos, fechando os olhos, mas há qualquer coisa que é uma escolha estética, ou seja, de que forma for, se tem a ver mais com uma respiração ou com uma esperança. Quero atravessar isto com esperança, quero atravessar isto com alegria, eu quero atravessar isto. Portanto, o atravessar não existe só enquanto atravessar. Eu acho que o atravessar está sempre a ser atravessado e está sempre a acontecer. Acho que há uma escolha que se faz de querer atravessar de uma certa forma. Aí há uma diferença para mim, Henrique, mas pronto, estou a pensar, tu estás a dizer, estou a elaborar, não estou a responder, estou a elaborar enquanto estás a dizer. Mas o que eu senti assim muito, olha, daninhamente foi esse atravessar que tu estás a trazer, em Sofia, tem mais a ver com relacionar-se com, é porque quando tu estás dentro d'água, lá está, eu costumo dizer que estás dentro de água, nascem as guerras, porque senão morres. A profunda deformação de não sair fora do acontecer não tem a ver com relacionar-te com, é que tu és o acontecer. Não existe
então o que é que se está aqui a passar? Pronto, mas não sei trazer mais claramente o que senti. Mas penso, para variar, há vários atravessares, há vários. A palavra tem as costas muito largas. Sim, mas a questão da escolha para mim também tem a ver com isso, não é? A escolha do que tu vês, por exemplo, essa coisa da célula metáfora da água, não é? Dos peixes que estão a nadar e depois vem um peixe mais velho e perguntei-lhe, então rapazes, como é que está a água hoje? Mas não espera e continua, e os outros dois peixes mais jovens continuam, depois vira-se para o outro e diz, o que é água? Eu não conheço essa célula metáfora. Essa é a minha ignorância enorme. Eu também não. Diz? Como é que Que linda é? história. Hã? Como é que é essa metáfora? Então, os peixes vão a nadar, os jovens, e vem um mais velho e pergunta, rapaz, então como é que está a água hoje? E eles, depois de passado um bocadinho, o que é água? Portanto, tu estás dentro da água, nem sequer perguntas, não é? Eu estava a ver aqui o que é que, de onde é que vem a palavra atravessar. Não é atravessar. Eu pensava que o A há uma travessa, não é? E o A é como o anónimo, estás a ver? Nome, É uma isso oposição. não é. Mas não é pena. Porque aí era muito engraçado. O atravessar era a não travessa. Estás a ver? Uma travessa tem um princípio e um fim. E o atravessar era a não travessa, era uma outra maneira ai, que chatice as palavras. Para quem é que eu comecei a falar? Está ótimo. Pronto, vou-me calar. Ah, Não, perdi-me e comecei a pensar que as palavras não. eu estava a pensar que em vez de ser a origem etimológica da palavra, poderia ser a questão etimológica e não ser uma origem. Afinal o A não é, mas é engraçado pensar dessa maneira, porque é que não há de ser? Porque a gente que estuda, há uma expressão que eu gosto muito, eu tinha um projeto que se chamava assim, que se chama portas travessas, não é? Que são portas que não são as portas óbvias para se entrar num sítio. Estás a ver? E para mim, esse travesso, como se diz que uma criança atravessa, como quando. Eu tenho que ir por esse lado. Por outro lado, também me parece uma coisa muito daqui para ali. Isso não apetece, não é? Quando a Sofia fala de atravessar, não me apetece pensar que é uma coisa, como é que eu vou daqui para ali, como é que eu atravesso o rio, como é que eu atravesso a rua, como é que. É mais como é que eu entro por essa porta que não é óbvia, não é. Sim, é o atravessar e o ser atravessado, não é? Porque são duas coisas que requerem alguma... quer dizer, como os peixes que vão dentro da água e nem sequer se interrogam sobre esse meio onde eles estão, não é? Pronto, mas... e lá está, e eles, sendo peixes, obviamente têm guelras, não é? Porque é a única possibilidade de eles continuarem a conseguir viver dentro da água, não é? Mas nós também temos a ideia que agora que o ar não existe. Agora já sabemos cientificamente que sim, O ar é existe, que tem células, que tem não sei o quê. Mas a gente, como não as vê, como vive dentro delas, intuitivamente achamos que aqui não há nada. Sabe, eu ouvi essa história do peixe nas aulas do Jamarca. Foi! Já conheci. E eu acho que também era engraçado porque quando tu trazes a coisa do embruxado, do spelling, ele também dizia isso muitas vezes, quando ele mostrava um gesto e a gente repetia e ele voltava-se a rir e dizia, pá, vocês têm que ir à bruxa. Porque ele também dizia, ou seja, porque dá-me a sensação que estava a juntar as duas coisas, que é a completa noção que a gente tem do meio onde está, lá está, e da forma como as coisas, com as suas diversas densidades, pesos e manifestações físicas que são, se comportam neste meio que também altera, se altera, não é?
E a forma de a gente plana essas coisas para explicar a nós próprios, para virar, ele fez assim, eu estou a fazer. Não sei, qualquer coisa que passa, e quando ele dizia essa coisa do tenho que ir à bruxa, eu acho que lá está, todas as ondas de desconsideração que a gente achou por bem não considerar, para ir direto a uma coisa que a gente lá achava que aquilo era importante. Não sei, continuo a ouvi-la dizer isso e a pensar que é também de facto isso, lá está, que o peixe não vê a água e a gente não vê o ar e não repara os detalhes, não é? Como as coisas se comportam de facto quando não têm a força da nossa ação sobre elas, no sentido, eu quero mesmo fazer isto, como é que elas se comportam? Têm que ler o livro do Arte Rosa, da de não controlar e controlar aqui. Unverfügigkeit, para quem fala alemão. Para quem não fala também. Mas é bonita a palavra Unverfügigkeit. As primeiras páginas é ele explicar a dificuldade que foi traduzir o que ele queria dizer para outras línguas. Tem a ver com a ressonância. Eu acho que quando a gente controla, como a Margarida estava a dizer, quando a gente deixa de ressoar com as coisas, a ressonância deixa de existir. É muito, eu só li 6 ou 7 páginas, mas Leio. Mas acho que leio, digam-me o que ler. É um livro que eu sei 80. Em relação ao ar, a Natasha Mais também fala nesta coisa de conspirar com os planos, não é? E o conspirar é uma brincadeira, não é? Com o co-respirar, não é? E porque no fundo estamos sempre a fazer isso, não é? Todos nós estamos a co-respirar, não é? Porque o que inspiramos e o que expiramos estamos a partilhá-lo não só entre nós, mas também com os outros seres, nomeadamente as plantas, obviamente. A questão era essa, não é? De haver essa relação íntima, no fundo íntima, mas supostamente externa. Supostamente externa, lá está. Mas que não é. Porque estamos todos dentro do mesmo meio, não é? E também me veio à cabeça o David Abram, que também é aquele que dizia que realmente aquela ideia dos ecologistas ou dos ambientalistas terem que sair do seu objeto, de se afastar do objeto de estudo para o ver, que ele achava isso, mas quer dizer, mas isso não faz sentido nenhum, quer dizer, tens que estar lá dentro, e o estar lá dentro, obviamente, não consegues ver tudo, mas é isso. Não parece tão óbvio como a história das chaves, que perto das chaves estás à procura no sítio com luz, porque é ali que está a luz, porque estas chaves não sei onde, mas vais que elas apareçam, tu consegues ver. Ora bem, então vamos lá ver se a gente consegue perceber isto. Bem, todos está ali. Então eu ponho-me fora disto, que é para dizer já o que é que está aqui a acontecer. É igual, não é? O pimenta é igual, mas o que é que a gente se ri de uma coisa e não se ri disto? Mas a questão é tu também deixares que alguém te diga que o mundo é isto, não é? Portanto, ou seja, também te põe-te esta coisa de que, pronto, tu só tens, portanto, o mundo já está, já lá está, e tu tens eventualmente lá por dentro, ou por aquilo, não é? Por aquilo dentro de ti, e pronto, já vestes aquilo e já está, pronto. Então vais por ali fora e... Ou sentiste ameaçado quando alguém te apresenta um mundo que não tem nada a ver com aquilo que tu achas que o mundo é. E a primeira reação que eu tenho, mas que eu também vejo as outras pessoas terem, algumas pessoas perto de mim, é querer-te convencer que não. Eu também quero convencer as pessoas, não, tu estás a ver tudo errado, olha, que não é assim como é. Sim, ou até... perdi-me, desculpa, porque com essas coisas são todas. Diz lá o que estás a dizer. Ias falar, mas tu disseste uma coisa. olha, desculpa. Não faz mal. Também já não consigo dizer disso, Mas ainda há pouco ali com a história da Margarida em relação à história de Pedro, eu fiquei com uma coisa que é quando a mãe dele disse, pois, passado um bocadinho a mãe dele diz,
Pois, os filhos têm essa obrigação, os pais, não é? Pois. E ele diz, não, mas as coisas podem ser feitas de outra forma. E isso a mim trouxe muito, quase uma peça muito importante, que eu não sei ainda onde colocá-la, mas muito importante naquilo que pode ser realmente, pode ser um ingrediente muito importante de mudança. Que é, ela quando está a dizer isso, aquilo que eu vi, ela quando está a dizer isso, ela está à procura de lidar com eles. Porque ela sentiu isso da parte do filho. Mas quer dizer, eu não sei que idade é que a senhora tem, mas olhando para a idade do Pedro, deve ter uma idade parecida com a da minha mãe, portanto estamos a falar de uma geração onde o amor não foi vivido como nós o vivemos hoje. E, portanto, a palavra obrigação para ela, e naquela altura, e também tem um bocadinho ao encontro daquilo que já temos estado a falar, que é realmente o peso das palavras, e quando escolhemos uma palavra, agora aquilo vai ter que ser aquilo mesmo que é uma obrigação tem uma definição, e pronto, e de repente a obrigação, e nesse sentido para essas pessoas ela pode estar verdadeiramente a falar de amor. Mas é muito mais. Mas a forma como. Não, para mim, porque eu sei que e é diferente, eu quero dizer. E o Pedro abriu. Não tanto o que é que as palavras querem dizer, sabes? A mãe começou a falar por um canal. Sim, estou aí. E o Pedro abriu esse canal. Despesas, as bordas desse canal. Ela estava a falar por um canudo, por um mandato quase. E o Pedro fez assim. E ela, com isto, eu acho que palavras o que eu sinto é que essa abertura não tem a ver com ser maior ou menor, mas tem a ver com encontrarmos um lado a lado. Estás a ver? De puxá-la para o lado dele. Não do que ele está a dizer ser maior ou ser menor, mas de alinhar. De alinhar. Ela sabe puxar de uma forma de cobrança. Não sei. Santa mãezinha minha que dizia assim, eu não faço sacrifícios por você, porque depois não exigir que vocês venham pagar os sacrifícios que eu fiz. Santa mãezinha. Pois pronto, eu não estou a dizer que o tom de cobrança não seja. Não estou a pensar no tom de cobrança. Pronto, ele existe, ele está lá, o que eu estou a querer dizer é que isso. Essa abertura que ele fez, depois como é que faz, depois como é que isso se faz com as gerações mais novas, dele para as mais novas. De outra maneira. De outra maneira. Porque aquilo que move vá lá, as palavras ou a abertura que ele trouxe continua no Pedro, não tem uma forma. Portanto, quando ele se relaciona com outro contexto, com Joaninhas, ou com uma coisa azul escura, ou com outro dia, lá está a mania da Sofia e das Fontes. Aquilo que o move tem a ver com e se fosse amor, mas não tem que ser e se fosse amor. Tem que ser mais com o que é que o Pedro em Pedrez sente e se fosse amor. E isso, em qualquer contexto, ganha outra forma. Se calhar ele dizia assim, olha, vai buscar uns sapatos castanhos. E queria dizer a mesma coisa. Opa, o som destes é uma beleza. O som disto é uma coisa muito relaxante. Espero que não seja relaxante. Agora não importa que seja, tudo bem. Mas eu estou a sentir o que tu estás a perguntar. Sinto que o que eu estou a dizer não é uma resposta. Onde eu não estou a conseguir manifestar muito bem, mas onde eu quero chegar é quando eu sinto, se eu sentir que aquilo que o Pedro disse, e que até sinto, pronto, mas tento que seja mais do que uma coisa, é que é. Quando eu sinto que aquilo que o Pedro disse abre, não, é verdade, eu sinto isso. E sinto que eventualmente o que ela está a dizer é uma cobrança, mas que cobrança é essa? Real. Claro. Que criança cobral é essa? Que cobrança real é essa? Mas onde eu queria chegar era
na importância dessas pessoas que já estão, que vêm de uma outra geração e a importância das que vão vir, não é? Porque eu vivo isso muito todos os dias e toda a gente vive, pronto, mas onde é que está o alinhamento destas coisas todas, não é? Eu gostava de não sentir só que isso foi só abrir, gostava de sentir, como no outro dia falávamos da questão da obra, gostava de sentir, não ter que sentir que isso foi abrir, e de sentir que foi só o que o Pedro... Não, claro, Eu consigo mais ou menos perceber o que ela está a dizer, porque assim, eu quando sinto amor, e eu quando chamo amor, quando digo amor não é gostar, quando eu sinto amor realmente, o amor é um movimento, e esse movimento obriga-me, a palavra pode não ser a melhor, obriga-me a um movimento, estás a ver? O amor não me deixa ficar quieta, e se calhar para a mãe do Pedro, quando ela fala da obrigação, fala disso, fala desse movimento que uma mãe tem com o filho. Não consegue. Ou o que ela está a dizer é esse próprio movimento que quando recebe aquilo do filho, aquilo lá de tal maneira, que ela tem que dizer qualquer Mas abrir, ouvindo a Margarida e a Margaridez, não quer dizer nem apoiar, nem... Ok, lá está, porque as coisas nunca são sobre as coisas. Aquilo que tu estás a dizer não é aquilo que tu estás a dizer. Ele se calhar fez assim. Por acaso isso coincidiu com ele dizer, mas amor, mas se calhar, e estava um pássaro a cantar nesse momento, e as árvores fizeram e tudo se constelou para que essa coisa mais apertada que estava a acontecer nos corpos, que eu senti também, se transformasse numa outra coisa onde as coisas podiam existir, podiam ser. A gente pode, lá está, quando a gente diz a forma, não é? A forma como que é feita a dormir é esta. Então não. Nós tendemos a elencar algumas linhas, que é o que a gente imagina que todos nós, entre nós, vemos. Mas é mentira. Eu acho que isso não é verdade. Ninguém vê, nem sequer, se calhar, a feia dormir da mesma maneira. E a gente elenca logo tudo. Ai, ela está com umas calças enrodadas. Ai, está com umas calças finas. Sabes lá o que é que estás a dizer? Eu estou a entender muito bem o que estás a dizer, porque estou a sentir que tu, no teu percurso também de vida, enquanto uma pessoa que lida com pessoas adolescentes, em contextos complexos, porque as pessoas também têm as vidas castradas e têm que encontrar outras formas, e de algum lugar vêm de uma realidade, entre aspas, e movem-se rumo a outra realidade. Eu penso que isso é uma das linhas da forma. Mas há outras coisas que estão sempre a acontecer que não vêm nesse veio do que foi e do que vai ser. É como se, lá está, como se eu não pudesse levantar este braço sem dizer, porque eu levantei este braço, como tantas vezes tu dizes, levantei este braço, porque não sei quem levantou este braço, e ensinou-me a levantar este braço, e o outro não levantava o braço, e não sei quem, e tens de passar a vida a fazer citações de tudo aquilo que pesa para tu poderes levantar a ponta do braço, não é? Embora as coisas tenham todas uma consistência que vai atravessando os feios do que a gente chama tempo, cronos, elas também estão a acontecer agora. Aquela criatura chamada mãe do Pedro não é só mãe do Pedro, é aquela criatura, aquele pulsar naquele momento. Como é que se chama a mãe do Pedro? Também não só filho. Mas não sei. Agora estava a pensar, como é que se chama a mãe? Pedro depois vai ver esta conversa do Pedro e vai ficar. Quer dizer, vais ver. Eu ligo a trabalhar no escritório, fazer psicologia. É engraçado que eu, há bocadinho, quando o Henrique me trouxe o livro da Vanessa, eu não li o livro todo da Vanessa e então abri assim ao calhar. E curiosamente aparece aqui um exercício, porque o livro tem muito esta coisa de exercícios que a Vanessa e o grupo com quem ela está
fazem com vários tipos de pessoas, desde pessoas, sei lá, da educação, de determinadas comunidades, das comunidades indígenas, mas também com cientistas, porque ela está numa universidade e, embora ela seja das ciências sociais, ela convidou pessoas, colegas, aparentemente, eu estou a tentar resumir o que eu apanhei quando aterrei aqui, ok? Se calhar não vou contar a história bem contada, mas aquilo que me parece é que era uma sessão em que ela convidou estes colegas cientistas para fazer um exercício com ela, e então o exercício basicamente era que as pessoas são convidadas, ela faz de Narciso e as pessoas são convidadas a interpelar o Narciso com as suas características. Portanto, Narciso, esta personagem, está obcecada com a sua própria figura e cada coisa que lhe trazem ele transforma num espelho e, portanto, não consegue ver outra coisa que não seja a sua imagem refletida. E, então, o exercício é para ver como é que as pessoas conseguem tomar consciência daquilo que ela chama unconscious patterns. Pronto, estas coisas inconscientes, estes padrões inconscientes. Então, vou só ler este bocadinho, foi aquele onde eu aterrei e pronto, vou ler em inglês, se houver alguma questão depois digo. At first everyone was excited about trying to solve the scenario with their problem-solving techniques. I asked the group to tell me when they thought they had an answer, and every time they did, I would role-play Narcissus in the scenario presented and tell the group they needed to find another solution. One solution, for example, was to use irrefutable empirical evidence to show Narcissus that his perception of reality was distorted. I role-played Narcissus using a rigorous scientific methodology to falsify the evidence. Another solution offered was to explain narcissism to Narcissus using established psychological knowledge. I role-played Narcissus saying that he considered himself an expert on narcissism and therefore claiming that the definition presented was wrong. Another solution was to convince Narcissus through rational argument that this perspective was biased and limited. I again role-played Narcissus, refusing the terms for a conversation where his universalism was delegitimized from the outset. The point I was trying to get across was that Narcissus would always use the tools of the disciplines of the system to seek out counter-evidence and counter-arguments to support his position. The system had groomed Narcissus to be the expert and to win this argument. Então, a parte que eu achei engraçada foi esta. Another interesting solution presented was to get a number of people to tell Narcissus that he was not beautiful, as he thought. I role-played Narcissus again, feeling really hurt and becoming even more entrenched in his position due to emotional distress. I explained that if this continued to happen, his ego would be so hurt that he would feel he had only two options. If he could not be the expert or have the stage, he would feel like he was being destroyed and he will not go down peacefully. Or second, he would rationalize his fantasy in ways that negate the rationalization in order to continue to enjoy the ecological benefits that the narcissist solution affords. After a while, and many solutions refuted, one of the scientists in the group looked at me from the opposite side of the room and said, "This is about us, isn't it? We are not the teachers of Narcissus. We are Narcissus." Everyone stopped talking. I responded, "This is an interesting interpretation. Shall we see what it can teach us if we sit with it?" And on. Mas é engraçado, não é? Portanto, esta coisa como ajudar a ver uma coisa e se tu usas determinadas ferramentas ou argumentos ou não sei o quê, afinal estás a reforçar aquilo que eu continuo a não querer ver, não é? Mas afinal é essa coisa de desconstruir, pronto, e afinal de repente, mas lá, nós estamos dentro da água, não é? Nós somos narcisos. Pronto, é engraçado, lá está.
ela tem muito esta coisa de práticas metodológicas, não é? Pronto, são exercícios de estar com as pessoas e fazer essa coisa de tentar desconstruir um pouco as ideias feitas sobre o mundo. E também desfazer um bocadinho esta ideia de que a racionalidade é a única maneira de entrar nas coisas, não é? Como no caso da mãe, a coisa era a responsabilidade dos filhos. Então, mas se calhar existe outra coisa que não tem a ver com a responsabilidade, ou com o dever, ou a obrigação, não é? A obrigação. Mas também em relação, e eu esqueci o que eu estava a dizer, também assim, também aquilo que eu escutei nesta conversa, também tem a ver com, às vezes, uma falta de. Não sei, lá está, como cada um vai sendo, e também lá está, eu sou uma pessoa que não gosta de água fria, por exemplo, vou à praia, a água está fria, eu encolho. As pessoas avançam, as pessoas ficam ali a pensar, não sei o que, lá está. Mas, no meu sentir, isso é que eu estou a dizer, no meu sentir, acho que às vezes essa resposta também foi alguma falta de poder ficar em silêncio. Alguma coisa acontece e nós não conseguimos imediatamente pôr em palavras e tentamos lá estreitar para poder dizer o que foi. Mas esta coisa de lá estar de continuar sem palavras, sem lá estar sem saber o que é que eu estou a achar sobre isso. E no entanto continuo lá a olhar para a coisa e não ficar já a dizer, isto foi isto. Não, e uma certa incapacidade. Portanto, essa coisa que ele também estava a sentir, que eu penso assim, sim, vou. E ela não saber como é que lidava com isso, e dizer, pois, porque os filhos têm a obrigação. Foi essa leitura, foi essa estreiteza, por não saber estar com essa abertura, com a abertura nesse sentido, com uma coisa sem palavras que se estava a passar. Mas se calhar não precisa ter palavras sempre, não é? Mas é que eu acho que há algum amor nisso. É só isso que há a dizer, ou seja, ela, aquilo, racionalmente o que ela está a ter não sei se é um, mas pronto, a leitura pode ser, pronto, ela até já estava preparada para ele dizer que não, para dizer, pois, não, mas como ele disse que sim, de repente dizer, ele diz que sim, e ela não sei, é possível que nem saiba sentir, não sei, se calhar estou aqui a equiparar com muitas outras situações que não têm nada a ver com essa. Mas exatamente, é conseguir ou dar essa abertura para não ficar só naquele registro, não é? Portanto, ele de repente faz dá ali uma outra possibilidade, não responder, não tenho obrigação nenhuma, não, em vez de foi, não é? Depois experimentar e saiu-lhe uma coisa que se calhar, não sei, pode ter sido imediata, pode não... Mas isso é uma das coisas mais misteriosas do comportamento, do portar com comportar. A maior parte das vezes o que a gente faz é merda. Exatamente por ler, por significar, por achar coisas. Achar. E é merda, porque a coisa até podia não ter feito uma clivagem para a violência, não ter feito. Se nós tivéssemos, se calhar, não tentado resolver a coisa, não tentado ler, não sei, eu não tenho nenhuma. Eu reconheço a capacidade terrível, já reconheço algumas insistências em Sofias de fazer merda. Portanto, tento, quando eu vejo a coisa a aproximar-se, não vais por isso. Eu hoje, por exemplo, quando cheguei aqui, estou a falar de comportamento humano, não estou a falar de mim. Quando cheguei aqui, vinha com uma carga de campos mórficos malvados, terrível. E eu podia recriminar, podia dizer, não sejas assim. Eu agora, ultimamente é assim, eu sei, sou uma peste, vou-te tratar mal. Desde 5 minutos estou a dizer que tu não sabes estar a aceitar. Não estou a desculpar, estou só a dizer, eu consigo começar a ver as coisas chegarem mas também consigo ver ao mesmo tempo que a Sofia, o corpo ou a existência de Sofia gosta de existir, gosta da vida, gosta de estar com, tenho essa confiança que em algum lugar esta criatura horrorosa cheia de picos que aparece muitas vezes, ela encontrará forma de se fazer. Assim haja, lá está, confiança no lado ao lado.
Assim, pronto, olha, a criatura agora está... Porque é importante, muitas vezes ela diz, eu estou em modo diretor, olha que merda, temos que levar com isso. Mas se calhar essa forma horrorosa dela ser também ativa determinadas coisas que se calhar ela não sabe ativar de outra forma, mas pronto, cada um de nós no nosso desejeito. O problema é quando a gente começa a dizer assim, mas já sei que ela quando chega a isto, a ler, estás a ver? Já sei, queres ver? Queres ver o Bernardo agora está a coçar o pé, queres ver o que é que ele vai fazer aqui a seguir? A gente já sabe. Já sabemos o que é que ele vai fazer. Ela está com fome, agora é que vai ser. Quer ver agora. Esse é o Bruno quando está com fome, depois não sei o quê. Mas porquê depois? Sabes lá quem vai sendo. Então, quilómetros de sofrimentos escritos no mundo por essas coisas. E por outro lado é fixe saber que quando o Bruno está com fome é não sei quem, porque consigo olhar para ele a ser uma peste, sabendo que por baixo está uma fome. Não sei se fez uma peste. Já está ali, já está. Ele já está a ficar cheio de fome, já está a jogar bolinhas. Não. Eu agora disse o Bruno porque é o Bruno. Pode ser. Lá está, é aquela coisa. Estou a pensar outra vez no mercado brasileiro. Sim. Não quero que no pão está a portar E portanto, o corpo e aquilo que nós somos em cada momento realmente é muito. Nós somos muito esponjas do contexto. Quer dizer, nós bebemos muito do contexto. A questão é não deixar que o contexto seja a única coisa que te. Mas nunca é. Eu sei que nunca é, Sofia, mas para muitas pessoas isso não é óbvio, não é? Quer dizer, isso de tudo de repente. Depende da forma como eu lido com esse contexto. Ou seja, se eu ativamente percebo que o contexto não me define, não é? Ou seja, que há mais, é uma coisa, consigo encontrar outros caminhos. Se de repente acho que não, ou seja, aquilo adquire uma carga que eu me convenço de que sou, que passo a ser. E eu acho que esse é que é o momento em que a coisa é mais problemática, que é quando não há de facto um viver mais tranquilo ou mais dentro do que vai sendo, do que eu vou sendo, e eu achar que tem que ser o contexto, que aquilo me define absolutamente e inevitavelmente e pronto, me aprisiona. Exatamente. Porque eu não saio dali, não consigo sair dali. E isso é que eu acho que é o mais problemático. Sim, que define, que te define, não é? O Ricardo Ribeiro passou a ser aquilo e agora é aquilo. Exatamente. Já foi outra coisa, se calhar. Se calhar pode vir a ser outra coisa. Ou não, ou o que for, não é? Ou seja, eu acho que é a mesma coisa em relação a nós próprios. E aquilo do Ricardo Ribeiro também, outro dia ouvi uma entrevista e aquilo tem umas coisas que até não são mais de todo, sabe? Onde é que está o pensar dentro do horror. Mas eu acho que é isso. Se a coisa não é definida, no sentido fechada, não é? Se calhar podemos pensar que mesmo dentro daquilo, aquilo não é só aquilo. Não é? Pode ser muitas outras coisas, pode haver bocadinhos ali que se calhar, pelo contrário, são incríveis. Claro, sabes, uma das coisas é não usam plástico, não usam tudo de louça, lavam a louça, sabem quanto é que gastam em detergente, sabem como poupar detergente na água, nas máquinas. Fiquei com uma admiração imensa porque eu achei que aquilo era tão budosa, que eles estavam-se a cagar. Eu sei que aquilo é uma marca que eles vendem e, portanto, a marca que eles vendem diga que eles não usam plásticos e que lavam a louça, que usam detergentes, não sei o quê, e papapá. Mas poderá eventualmente ser. Mas, por outro lado, também... Mas, por outro lado, esse gesto não é mau. Não, exatamente. Por outro lado, esse gesto, se calhar, não é mau. E há que valorizar esses gestos na vida. Sim. A questão é, para mim, de não ficar, digamos, subjugado pelo contexto, também é... E também é aquela coisa da Hannah Arendt, não é? Da banalidade do mal. Para mim há um bocadinho falaste do Irão e eu também fiquei ali assim um bocadinho a abanar. O Irão é e realmente até que ponto é que de facto nós conseguimos não ficar determinados por um contexto social que constrói uma coisa que justifica coisas absolutamente bárbaras, não é? Mas que
socialmente aquilo está completamente é aceitável e o contexto determina completamente o teu comportamento, como se tu não tivesses, sabes? Portanto, é uma coisa que é um bocado assustadora ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, porque é que tu não consegues pôr o nariz de fora e para lá, não? Isto, portanto, aquela coisa das escolhas, não é? Escolher não fazer, não é? Porque havia essa possibilidade de escolher não fazer. Sim, escolher não ser aquilo, não é? Por exemplo, pelo menos fazer um caminho de não ser aquilo. Pensar que pode ser muitas outras coisas. Pois, ou não ser só aquilo. Sim, não ser não só aquilo, não é? Sim, não ser aquilo pode ser não ser em absoluto, no sentido que rejeito, como eu sou muito mais do que só isto que estão a dizer. Existem também outras, sim, muitas outras pessoas. Nós podemos continuar a terminar, mas o Bruno vai ter que fechar as câmaras, não quer dizer nada para nós. O pensamento pode continuar, mas daqui também mais ou menos a um quarto de hora nós temos que começar a fugir. Então, vamos Eu começo a fugir já. Mas eu por acaso gosto imenso de onde estava a conversa. Pegas a conversa, quando fores conversar sobre os tendais, pegas aqui, é com a Ana. Olha lá, e eu amanhã tenho tempo para andar à procura, porque gostava de levar fotografias de tendais com outras coisas. Ela tem umas fotografias de tendais. Mas eu queria mostrar aqueles tendais dos textos. Eu sei que há umas na parede, mas haverá também aí nas malas, não é? É possível. Então vamos, obrigada. Sim, filha, obrigada.